A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara adiou a votação do projeto que concede anistia a investigados do 8 de janeiro. O repórter Bruno Pinheiro acompanha a sessão, que foi bastante tensa. Acompanhe. Na abertura da sessão, bate-boca e tentativa de obstrução. Questão de ordem, deputado Helder. Eu também pedi questão de tempo de liderança da federação. Presidente, tempo de liderança do PSB, presidente. Presidente, a questão de ordem é o seguinte. Deputados, por gentileza, vamos até a ordem. Chico Alencar, do PSOL, apresentou um pedido de retirada de pauta do projeto de anistia, relembrando vários pontos dos ataques de 8 de janeiro. De acordo com o deputado do PSOL, estão tentando apagar o que aconteceu. Nós vamos mostrar ponto a ponto que o que aconteceu foi uma trama golpista contra o Estado democrático de direito. Aqui se quer apagar, esquecer, fingir que não aconteceu uma trama muito articulada, com inclusive figurões da política que ainda não estão alcançados. Na leitura do relatório, o relator Rodrigo Valadares afirmou que a aprovação do texto garante a liberdade de expressão. A concessão de anistia, nos parece, poderá contribuir com a possibilidade de devolver ao Brasil um novo tempo de maturidade política, de convívio com os diferentes e garantia de liberdade à expressão, como resgate à presunção de inocência no ordenamento jurídico brasileiro. Pouco mais de uma hora depois, veio o pedido de vista apresentado pelo deputado Paulo Bilinski. Sabendo da estratégia suja da esquerda, pede vista. Apoiador do projeto, se antecipou à estratégia governista que planejava obstruir a sessão com requerimentos extra-pauta para que o tema não fosse analisado. Ao fazer o pedido de vista em nome da oposição e da minoria, o parlamentar garantiu que após 2 sessões da CCJ, o tema possa voltar a ser pautado. O projeto se tornou uma espécie de carta na manga para negociações que envolvem a sucessão de Arthur Lira na presidência da Câmara. O tema já foi discutido entre os candidatos à presidência da mesa e o ex-presidente Jair Bolsonaro. No mês passado, os governistas conseguiram uma vitória ao adiar a análise do colegiado, valendo-se de requerimentos extra-pauta e de acordos que autorizavam que uma ala de parlamentares do União fosse retirada da CCJ durante a sessão. Os parlamentares do União tentam apoio do governo para a candidatura de Omar Nascimento e, por isso, agiram contra o interesse da oposição, que se mostra mais inclinada à candidatura de Hugo Mota. Dona Kramer, o Congresso Nacional ficou parado durante todo esse período eleitoral e agora volta com tudo, inclusive nessa discussão sobre anistia. Agora, será que há algum tipo de consenso político para que isso vá para frente? E até que ponto também é que a eleição na mesa da Câmara, principalmente, tem interferência nesse debate? Olha, pode até ser um motivo de negociação, mas não é determinante, né? Claro que não há. A sua pergunta, há um consenso político? Você viu o clima, né, Tiago? Não tem a menor condição. Se tem um assunto que não tem consenso político, é esse, consenso, né? Porque ali tudo é política. Inclusive, o processo nem terminou, ainda está ali, ainda falta muita coisa. O ministro Alexandre de Moraes se manifestar sobre muita coisa, você anistiar, fazer uma anistia para beneficiar pessoas de um processo que ainda não terminou, é uma coisa muito incongruente. Então, essa coisa fica ali, encruada, parada na CCJ, justamente porque se na CCJ, que tem a presidência, e ali você tem também, não sei se é exatamente maioria, mas você tem uma quantidade significativa de parlamentares que são a favor dessa proposta. Se nem lá a coisa consegue andar, você imagina como seria no plenário. Pois é, Kobayashi. Lá atrás a gente falou muito já dessa PEC da anistia. De qualquer forma, o consenso jurídico também não existe? Na verdade, o consenso jurídico vai divergir só daqueles que são mais apegados ao contexto histórico, daqueles que são mais apegados aos conceitos mais práticos, dogmáticos, né? Porque, historicamente, não faz sentido essa anistia, porque
que a anistia é instrumento de transição de estados autoritários para estados democráticos. Foi assim no Brasil em relação à ditadura militar, é assim que poderia ser na Venezuela, caso o Nicolás Maduro se colocasse à disposição para uma transição para um governo mais democrático. Daí a anistia vira um ponto de negociação. Olha, a gente muda desse status e você que receberia muitas penas pelas autoridades, pelos autoritarismos que cometeu, vai ser anistiado. Então, historicamente, tem essa questão que faz a gente acreditar que a anistia, nesse ponto de vista, não faria sentido. Por outro lado, do ponto de vista mais pragmático, mais objetivo e prático, a anistia é um instrumento que dá para extinguir a punibilidade de pessoas que, se passar pelo Congresso Nacional, está feito, é constitucional, de acordo com o poder legislativo. Então, assim, do ponto de vista histórico não faria sentido, mas se for proposta, votada e aprovada pelos deputados e depois pelos senadores, deve valer e deve perdoar as pessoas. Essas duas questões aí que a gente deve considerar.